Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo, falar hoje de Lanús 1, Flamengo 0, pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Felipe Luiz faz uma escalação sem o Pedro, né? Ele entra ali do meio para frente com Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Carrascal, o que para mim foi surpreendente. Acredito que a ideia do Felipe Luiz era ter jogadores mais intensos para tentar marcar melhor a saída de bola do Lanús e também para essa recomposição ser melhor e também para preencher mais o meio de campo. Na minha opinião, eu só não entro com o Pedro de titular se o Pedro não tiver condições de jogar, né, os 90 minutos. Eu não sei se foi isso ou se foi uma opção realmente tática do Felipe Luiz. O Flamengo no primeiro tempo fica com a bola, mas não consegue agredir o Lanús, não consegue finalizar. O Lanús, do seu jeito, também conseguia atacar o Flamengo, não com muito perigo. Então o primeiro tempo foi isso. O Flamengo com jogadores leves, habilidosos ali, mas que não conseguiam resolver nada. Só tem uma chance no jogo todo, né? No jogo todo, o Flamengo só finalizou uma vez no gol do Lanús, só com Cebolinha. Acho que a ideia do Felipe Luiz era o Cebolinha fazia a diagonal, o Luiz Araújo fazia a diagonal também, e o Arrascaeta e o Carrascal flutuando como falso 9 ali, o Paquetá vindo de trás como segundo volante, o Pulgar, os dois laterais bem abertos. Então acho que a ideia do Felipe Luiz não foi de toda ruim. Repito, na minha visão, o Pedro só não começa de titular se não tiver condições físicas. Mas enfim, a gente não sabe se foi isso ou não. Estou gravando aqui logo após o jogo. Mas para mim, vai para o segundo tempo. No segundo tempo, tira o Cebolinha. Cebolinha, para mim, vem sendo o melhor jogador do Flamengo. Longe de estar fazendo uma grande partida hoje, mas entrega muito mais do que o Samuel Lino. Vou falar daqui um pouco mais sobre as condições técnicas dos jogadores do Flamengo, mas ele tira o Cebolinha e põe o Samuel Lino. Também não sei, domingo já tem jogo pelo Carioca, acredito que o Cebolinha estava desgastado, e tira o Arrascaeta e coloca o Pedro. O Arrascaeta, a gente sabe, ele ainda, desde o ano passado, mesmo ele tendo feito uma grande temporada ano passado, o segundo tempo ali, quando passa dos 20, já vai ficando difícil para o Arrascaeta. Nesse início de temporada não é diferente. E com a saída do Cebolinha, o Flamengo some totalmente do ataque. O Flamengo não ataca mais, já não estava atacando com o Cebolinha. Sem o Cebolinha consegue ficar pior. O Pedro consegue 2 cabeçadas no cruzamento que vem da esquerda, mas nada perigoso, porque o Pedro precisa que a bola chegue para ele com qualidade, né? Então, assim, o Lanús conseguiu vários escanteios cruzando para a área, é o jogo deles, né? E consegue ser efetivo. Aí entra o De La Cruz. O De La Cruz, para mim, é um caso também, assim, eu acho que já deu, sabe? Um jogo intenso, um jogo de final de campeonato, né, da Recopa Sul-Americana. O gol do Lanús sai, que o De La Cruz entra passeando em campo. Ele recebe uma bola, demora para tocar, tinha pelo menos 2 opções de passe. O De La Cruz não toca, carrega a bola, perde a bola. O Pedro tenta, né, marcar ali, tenta uma dividida, a bola sobra para o jogador do Lanús, que cruza, e o jogador do Lanús, no meio, entre o Léo Ortiz e o Léo Pereira, cabeceia sem chance, 1-0 para o Lanús. O que eu observo que vem acontecendo nesse ano de 2026 com o Flamengo? Em termos de marcação, o Flamengo até que consegue manter um bom nível, porém, com o passar do tempo, no segundo tempo, o Flamengo para de ganhar qualquer dividida. O Flamengo não consegue mais ganhar dividida e não consegue tomar a bola do adversário. É extremamente irritante. E isso aconteceu de novo. É só vocês perceberem.
nesse jogo do Lanús, nos jogos que já passaram. Espero que para os próximos jogos não aconteça tanto, mas hoje aconteceu de novo. Passa dos 20 minutos do segundo tempo, o Flamengo deixa de recuperar a bola, porque perde intensidade física, sabe? E isso aconteceu hoje de novo. O De La Cruz, como eu já disse, demora uma eternidade para soltar a bola, perde. O Pedro divide a bola sobra para eles. Um cruzamento muito bom do lateral esquerdo do Lanús. O centroavante deles sozinho não, né? No meio dos nossos dois zagueiros, cabeceia sem chance para o Rossi. Sobre o Felipe Luiz, acho que não é o maior problema nesse início de temporada péssimo do Flamengo. Hoje, como eu já disse, ele entrou sem o Pedro, mas não foi isso que fez o Flamengo perder, sabe? Na minha opinião, o Flamengo passa por uma crise técnica absurda. O time não consegue acertar. Os jogadores tecnicamente não acertam nada, sabe? Só você pegar hoje. Quem no Flamengo hoje jogou bem tecnicamente? Ninguém. Ano passado a gente sempre tinha 2, 3 jogadores que estavam acima da média sempre. Faziam a diferença nos jogos. Como eu sempre digo, em qualquer esporte, a parte técnica vai fazer a diferença. Você tem que ter um bom time armado taticamente, óbvio. Porém, é a qualidade técnica que vai resolver o jogo. Vou falar agora um pouco disso que me incomodou muito hoje. Mais um jogo péssimo do Flamengo na parte técnica. O Luiz Araújo, a gente não suporta mais o Plata. Eu, pelo menos, não suporto. Para mim, o Flamengo pode se desfazer do Plata. A gente entra com a esperança no Luiz Araújo. Não acerta nada. Nenhuma jogada o Luiz Araújo acertou ofensivamente. Entendeu? Aí você pega o Carrascal, também não produziu nada. Qual foi o lance decisivo do Carrascal? Não tem. Sabe? Aí o próprio Arrascaeta também ainda não está longe do Arrascaeta de 2025. O Paquetá também, sabe, perdido, não se encontrou ainda. Estava jogando de meia pela direita, não estava se encontrando. Foi jogar de segundo volante, é o segundo jogo, né? É uma amostra pequena, mas também não se encontra tecnicamente. Não tá bem também o Paquetá, errando passe bobo, não tá bem, sabe? Aí não tem. Aí o nosso menos pior, eu nem boto melhor, mas o nosso jogador ofensivo menos pior é o Cebolinha, que todo jogo é substituído. Acredito que por causa de questões físicas. Porque se for por questão técnica, não dá para admitir que sai o Cebolinha e entre o Samuel Lino. O Samuel Lino sem condições de jogar. Ele errou um passe no campo de defesa ridículo. O Flamengo recuperou a bola pelo lado esquerdo, ia sair jogando, ele tinha que dar um passe tranquilo para o meio, um passezinho de nem 10 metros. Ele jogou no pé do jogador do Lanús. Então o Samuel Lino, infelizmente, parece que é um jogador nível Plata, assim, caso perdido que não vai dar mais, sabe? Então, hoje, para mim, não foi nem... não entrou com o Pedro, dá para entender a ideia de jogo do Felipe Luiz, né? Um time com mais intensidade. Ano passado, não que eu concorde, como eu já disse, na minha opinião, o Pedro só não é titular se não tiver condições físicas. Ano passado, independente de quem jogasse pela ponta direita e pela ponta esquerda, esses dois jogadores conseguiam recompor o meio de campo para fazer Pulgar, Jorginho, né? Vamos supor, Cebolinha e Carrascal. O Cebolinha e o Carrascal, ou quem quer que fosse os dois pontos, conseguiam recompor para fechar a linha de 4. Esse ano ainda não se consegue fazer isso, sabe? É o mesmo treinador, o mesmo esquema tático, só que fisicamente os jogadores não conseguem. Então, acredito que foi por isso também que o Felipe Luiz entrou sem o Pedro, certo? Para ter jogadores com mais mobilidade, para ter mais gente no meio de campo, que é uma deficiência também do Flamengo nesse ano de 2025. Os adversários sempre têm mais gente do que a gente no meio de campo. Então, assim, mas para mim, a derrota hoje de 1-0 tá na conta da incapacidade técnica do time.
O Lanús, que não é um grande time, não é um time ruim, mas tá longe de conseguir fazer frente pro Flamengo. Se a gente for lembrar o Flamengo de 2025, que é coisa de 2 meses atrás, só 1 mês e meio atrás, não é um recorte muito grande, é coisa de 1 mês e meio atrás. E o Flamengo só finalizou uma vez, é vergonhoso. Foi a finalização do Cebolinha no primeiro, em cima do goleiro do Lanús. Então, assim, os jogadores do Flamengo não conseguem, 1 contra 1, o Flamengo não consegue nunca. O adversário sempre recupera a bola da gente. Triangulações, que era um forte do Flamengo no ano passado, esse ano não teve nenhuma. Esse jogo contra o Lanús é mais um jogo que o Flamengo não consegue fazer triangulações pelas beiradas de campo. É mais um jogo que não tem aquele passe decisivo, aquela assistência boa. Não tem. Então o Flamengo passa por uma crise técnica. O técnico é o mesmo do ano passado. O Felipe Luiz não virou um burro de 2025 para 2026. O esquema tático não está errado, né? O esquema tático foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Não tem por que vai mudar o esquema tático, entendeu? Então, o Felipe Luiz está tentando. Tenho as minhas ponderações, como eu já disse, a respeito do Pedro, né? Tirar o Cebolinha sempre, a não ser por questão física e tal. Mas assim, para mim, o maior problema do Flamengo é técnico, capacidade de execução técnica. Não temos, sabe? É preocupante, preocupante. Ninguém acerta nada. Então, assim, temos que torcer para os jogadores melhorarem tecnicamente. O jogador melhorando tecnicamente, o Flamengo sobe de nível e vai poder ter chance de competir na temporada de 2026. Está se iniciando, mas o Flamengo não está bem. Já estava na hora de estar melhor. Então, assim, é preocupante. Tá surgindo um papo de que o Flamengo tá com interesse no Luiz Henrique, que jogou no Botafogo, está na Rússia. Luiz Henrique, não é possível que se o Flamengo conseguir contratar o Luiz Henrique, ele não vai render, sabe? Seria uma boa contratação. Por quê? Se juntar Plata, Luiz Araújo e Carrascal e Samuel Lino, horrível, não entrega nada. O que está entregando um pouquinho ainda é o Cebolinha, mas também, sabe, poderia ser mais. O Pedro tá entrando, não está nem de titular, não sei se é por questões físicas ou opção do Felipe Luiz, mas enfim, precisamos. O Arrascaeta também nesse ano ainda não engrenou. O Jorginho faz muita falta pro time, sabe? Acredito que quando o Jorginho voltar, é o Paquetá mais adiantado mesmo, Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. É um bom time, não é possível. Paquetá, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, dá para fazer alguma coisa. Então a minha esperança é essa, do Jorginho tá voltando em breve, para dar mais dinâmica no jogo, fazer essa bola circular com mais velocidade e os jogadores melhorarem tecnicamente, porque do jeito que tá horrível, certo? Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.